Olha, parece que o Valdemar Costa Neto traiu o Bolsonaro naquele pedido de anulação do segundo turno. Porque nós temos informações dizendo que o Bolsonaro está insatisfeito, ele queria que o pedido também abrangesse o primeiro turno. Só que nós temos outras informações falando que o Bolsonaro trabalhou junto com o Costa Neto para elaborar o pedido. Então como que ele pode estar insatisfeito com algo que ele mesmo fez? Não faz sentido. E o Bolsonaro nem punido foi, só o Valdemar Costa Neto pelo Alexandre de Moraes. E algumas figuras estão defendendo anistiar o Bolsonaro. Você quer que o Bolsonaro seja anistiado? Coloque nos comentários. E outra, o Valdemar Costa Neto traiu ou não o Bolsonaro? Quero saber a sua opinião. Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e, claro, se inscreva no canal. Essa história toda, ela é muito esquisita, porque nós temos muitas informações divergentes. Uma informação que nós temos é da revista Veja, dizendo que o Bolsonaro ele ficou insatisfeito. Porque apesar do Valdemar Costa Neto ter feito o pedido para anular os resultados do segundo turno, o Bolsonaro ele queria que o pedido também abrangesse o primeiro turno. Porque só com o segundo, toda a narrativa do Bolsonaro de perseguido ficaria enfraquecida. E você sabe que o objetivo do PL não é anular resultado nenhum. É dar somente ao Bolsonaro uma narrativa para que ele possa falar que ele foi prejudicado no segundo turno, que o TSE está contra ele e que todo o judiciário, todas as instituições o estão perseguindo. Eles tiraram a vitória dele, deram para o Lula e agora querem prendê-lo. É só isso que ele precisa e é só isso que ele quer. Só que com esse pedido, Mandrake, solicitando somente a anulação das urnas do segundo turno, fica enfraquecido a narrativa do Bolsonaro. Para entender melhor todos os pormenores desse pedido e os objetivos do Valdemar Costa Neto, link aqui no card. Só que essa informação trazida pela revista Veja, ela contrasta um pouco com a informação da Thaís Oyama. Porque a Thaís Oyama do UOL, ela falou para nós que o Bolsonaro ele trabalhou letra por letra, vírgula por vírgula desse pedido junto com o Valdemar Costa Neto. Todos os termos do pedido foram acordados com o Bolsonaro, inclusive a data da submissão do pedido. Então não faz sentido. Porque se o Bolsonaro ele trabalhou junto e negociou com o Valdemar Costa Neto, como que ele pode estar insatisfeito com o pedido final? A única forma dele estar insatisfeito é ele ter feito um acordo com o Valdemar Costa Neto e depois o Valdemar Costa Neto ter descumprido o acordo. Olha, vamos pedir só do segundo turno, Bolsonaro. Tudo bem, aí submete e fica bravo? Pode ter sido. Nós vamos fazer do segundo e do primeiro e do segundo turno, mas na hora do vamos ver, o Valdemar Costa Neto retirou o primeiro turno e submeteu. Essa é a possibilidade. A não ser que o Bolsonaro esteja completamente alucinado, bilolado e não consiga mais raciocinar direito e não saiba mais o que ele está fazendo. Ele acabaria de começar a se morder. Coloca nos comentários. Foi traído ou não? Ou foi loucura do Bolsonaro? Só que essa história saiu muito cara e o Bolsonaro tá de boa. Porque a coligação que compôs a chapa do Bolsonaro foi toda punida. O PL foi punido, o PP foi punido e os republicanos também foi punido, com as contas bloqueadas. Esses partidos já começaram depois a fazer uma meia-culpa, falando não, tem nada a ver, esse é um pedido do PL, nós nem concordamos com isso, nós concordamos com o resultado do segundo turno, queremos nossas contas desbloqueadas. Eles que fiquem lá na deles e nós estamos aqui. Entraram com uma ação, com um recurso no STF e aí o Alexandre de Moraes liberou as contas públicas do Republicanos e também do PP. Partidos que já estão negociando a sua entrada como base de apoio do governo Lula em 2023. Porque rei morto é rei posto. O Bolsonaro já está ficando para trás e ninguém quer ficar perto dele. Nem o PL quer ficar. O PL tem que ficar porque o Valdemar Costa Neto trouxe o Bolsonaro para dentro do seu partido. E tem sido um problema, porque nessa história toda, o Valdemar Costa Neto ele foi punido. Porque o Valdemar Costa Neto agora ele está integrando o inquérito das fake news. E o Bolsonaro está de boa. E o Josias de Souza do UOL fez esse questionamento. Ele falou o seguinte, olha, se é verdade que o Bolsonaro trabalhou, negociou, acordou com o Valdemar Costa Neto o pedido para que o segundo turno fosse anulado, por que ele não está sendo punido? O Alexandre de Moraes ele abrandou para cima do Bolsonaro? Ele poupou o Bolsonaro? Porque a punição só caiu em cima de CPJs, de CNPJs. Porque só os partidos foram punidos, em termos de multa. E o Valdemar Costa Neto também foi punido, né? Porque ele está sendo investigado agora. Por que o Bolsonaro e o Costa Neto não estão sendo processados também no âmbito dessa ação? Deveriam. É complicado, né, pessoal? Porque quem moveu essa ação não foi o Valdemar Costa Neto, mas foi o PL, a coligação toda. Tá? E o Costa Neto já está punido. Eu vejo assim, enquanto o Bolsonaro ficar em silêncio, ele não será punido. E é por isso que ele permanece em silêncio. Ele tem medo de que qualquer coisa que ele possa falar possa provocar uma reação nos seus correligionários. E aí ele não tem controle sobre todo mundo. Então os atos ilegais feitos pelos ativistas do Bolsonaro podem piorar ainda mais. Só que eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Xandão foi conivente com o Bolsonaro para evitar algum tipo de tensão? Coloque nos comentários e se inscreva no canal.
E tudo isso começa também a ter a discussão de uma anistia. Quem está defendendo a anistia do Bolsonaro é o Marco Aurélio Melo, que foi ex-ministro do TSE, tem um mosquito passando por aqui, talvez ele queira chupar o meu sangue, porque isso é muito comum. E também o Michel Temer, né? Falando de chupar sangue, vamos falar do vampirão, o ex-presidente, né? Talvez seja o Temer, né? Em formato de mosquito querendo chupar meu sangue. Tomem cuidado, porque esse aí gosta de um pescoço, né? Darem umas dentadas num bom pescoço. Tanto o Temer quanto o Marco Aurélio Melo, eles estão defendendo anistiar o Bolsonaro para pacificar o país. Porque o Bolsonaro provoca muitas tensões, ele tem muitos processos e as tensões vão continuar, então anistiando o Bolsonaro poderia acabar com todas as tensões. Isso não vai acontecer. Acreditar que anistiar Bolsonaro vai acabar com as tensões é uma grande bobagem, é um pensamento infantil, por dois motivos. O primeiro motivo é que a polarização no país não se dá por conta de bolsonaristas e petistas, mas sim pela luta de classes entre capital e trabalho, que está cada vez mais evidente. É só ver as reações do mercado quando o Lula começa a falar de querer botar um pouco mais de gasto no social. Então não é a polarização, a disputa, a tensão, não vai acabar com o fim do bolsonarismo ou com o bolsonarismo ou com o Bolsonaro anistiado. Bobagem! E o segundo ponto é que o bolsonarismo virou um movimento religioso. Político-religioso. E os bolsonaristas, eles estão numa disputa para colocar o bolsonarismo no poder novamente, porque eles acreditam que a redenção do país virá quando novamente o bolsonarismo ocupar o poder. Você sabe disso tudo? Link aqui no card para que você veja o meu desenvolvimento melhor dessa ideia. Então achar que vai acabar anistiando não pacifica absolutamente nada. Isso é uma grande bobagem do Temer, também do Marco Aurélio Melo e de qualquer pessoa que for defender essa anistia do Bolsonaro. E pior, pessoal, para o Bolsonaro, é que talvez não. Essa ação dele de mover para pedir anulação do segundo turno perdeu força. É verdade. O jornal o Globo trouxe para nós a informação de que as menções a essa ação do Valdemar Costa Neto foram muito mais baixas, 1/5, na verdade, das manifestações, das mobilizações na internet no dia 1º de novembro, quando houve uma mobilização em torno do Bolsonaro. Então o movimento bolsonarista, pelo menos na internet, aparentemente está perdendo a força gradativamente. E aí nós temos duas hipóteses para essa, não podemos dizer derrocada, mas essa perda de energia, podemos colocar assim. A primeira hipótese é que o movimento de fato arrefeceu. Os bolsonaristas foram derrotados e o movimento gradativamente começou a ser desmobilizado e abafado pela Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo domina, né? Domina aqui a plataforma, domina as outras também, todo mundo só fala de Copa do Mundo e domina também o noticiário. Ela acaba eclipsando qualquer tipo de notícia referente a outros assuntos. Essa é uma hipótese? É uma hipótese. Mas tem a segunda possibilidade, que é a falta do gabinete do ódio. Como o gabinete do ódio começou a ser desarticulado, talvez até em termos financeiros, não há mais aquela propulsão, aquele impulso bolsonarista nas redes sociais, usando robôs, usando disparos em massa, vindo de outro país, porque vocês sabem que era uma estrutura cara e com a derrota do Bolsonaro ela pode ter se perdido um pouco. Só que independentemente disso tudo, o bolsonarismo perdendo força nas redes sociais, o Alexandre de Moraes não pode dar anistia a Bolsonaro ou nenhuma instituição, porque isso acabaria enfraquecendo e tirando a credibilidade do nosso país. Seria muito conivente com o Bolsonaro, alguém que virou o país de cabeça para baixo, destruiu as instituições republicanas, fez tudo o que fez, ser simplesmente anistiado. Vocês sabem que existe uma pressão institucional muito forte em cima do Alexandre de Moraes, porque parece que essas pessoas, por serem amigas, próximas a Bolsonaro, por terem algum tipo de poder político, não vão ser punidas. E elas precisam ser punidas. Senão, a nossa democracia aí sim entra em risco. As nossas instituições foram destruídas por Bolsonaro. Nós estamos vendo uma dificuldade para punir todo mundo, principalmente figuras mais abastadas, como por exemplo Augusto Nardes, do TCU, que falou bobagens a respeito de golpe do Bolsonaro, quis incitar um pouco os manifestantes bolsonaristas, talvez ele não seja punido. Então há um holofote grande em cima das futuras ações que vão ocorrer no judiciário. E o Alexandre de Moraes ele corre o risco de perder a sua credibilidade se ele não fizer nada. Só que aí tem um outro problema, que é a preparação do Bolsonaro para 2023. Porque o Bolsonaro ele já prepara, junto com o PL, uma estrutura no Senado e também na Câmara dos Deputados, ou seja, no Congresso, para fustigar ministros do Supremo. O Bolsonaro ele está construindo com o PL um acordo que pode colocar o PL na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara dos Deputados. Essa composição daria força ao Bolsonaro suficiente para pressionar ministros do Supremo.
Seria muito ruim se isso acontecesse, mas o Bolsonaro já prepara ali as suas proteções no legislativo para continuar fustigando principalmente o judiciário, porque já que ele não vai ser anistiado, não há a mínima possibilidade, os processos vão avançar. E quando os processos avançarem, Bolsonaro quer estar preparado para reagir aos ministros do STF. Essa história toda tá longe do fim. Só vai acabar quando o Bolsonaro for preso. Ah, mas ele vai virar Marte quando for preso. O problema é dele. Não sei, né? Não sei se vai virar Marte não. Porque se ele continuar virando as costas para os correligionários dele, é capaz que eles ajudem a trancar a cela da prisão.